Vamos lá, gente. Eu tenho aqui um ovo ligeiramente batido, 140 gramas de mel, 60 gramas de açúcar mascavo, 200 ml de leite e 30 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente ou ponto pomada. Eu começo misturando esses 5 ingredientes e em seguida eu acrescento os secos peneirados, que são 220 gramas de farinha de trigo, 60 gramas de chocolate em pó, 10 gramas de fermento em pó. E no mix de especiarias, para dar aroma e sabor ao pão de mel, eu tenho aqui 12 gramas de canela, 4 gramas de cravo, 1 grama de gengibre, 1 grama de noz moscada e menos de meio grama de cardamomo. Isso é o equivalente a meia colherinha de café, que é aquela colher pequena. Eu junto esses ingredientes secos. Como eu já disse, os ingredientes secos devem ser todos peneirados. Se você quiser, você pode peneirar tudo junto. Eu costumo fazer assim, só que dessa vez para mostrar no vídeo eu botei tudo separadinho. Agora, em 2 ou 3 etapas, eu misturo os secos. Agora, com uma colher ou com um saco de confeitar, você vai colocar nas forminhas. Você pode usar forminha untada, enfarinhada ou com desmoldante, que é o meu caso aqui. Também pode usar aquelas forminhas individuais, mas eu tenho essas daqui que eu acho mais práticas. Eu enchi até a metade, um pouquinho acima da metade. Essa forma aqui, cada uma tem 5 centímetros de diâmetro e 2 centímetros de altura. Agora eu vou levar ao forno médio 180 graus, mas você tem que ficar atento porque ele assa bem rapidinho, então varia de forno para forno. Você acompanha pelo vídeo, se já estiver bem crescido e com a aparência de sequinho, você coloca um palitinho no centro. Se sair limpo, tá ótimo. Ficaram prontos em 13 minutos, tanto no forno elétrico, que é essa assadeira aqui, quanto no forno a gás. Os que estão mais altinhos, você segura, dá uma girada de leve e tira. Estando mais baixinho, você pode ajudar com uma espátula, passando aqui em volta, ou então virar a assadeira. Essa minha receita rendeu 29 pães de mel, mas isso vai variar de acordo com o tamanho da forminha que você vai usar. Eu fazendo nessa mesma forma, às vezes rende 28, assim como já rendeu também 32. Então vai depender do quanto você pesa a mão na hora de colocar na forminha. Quando você faz o pão de mel assim, coberto com chocolate, sem ser aquele que você faz numa forminha de acetato, como se fosse um bombom, ele tem uma aparência mais rústica, porque você vai cobrir o bolinho do jeito que ele tá. Então você pode simplesmente cortar, rechear e depois cobrir com o chocolate do jeito que ele tá. Ou você pode também, os que você achar mais tortinhos, você pode cortar aqui o topo. Depois recheia e cobre, ele vai continuar rústico, mas sem ficar tão torto aqui em cima. Outra opção ainda é cortar o topo. E na hora de rechear, inverter o lado, colocar assim para baixo. E aí eu vou virar o pão de mel assim, porque essa parte aqui banhada no chocolate vai ficar muito áspera. Essa aqui vai ficar mais lisinha. Então eu vou rechear dessa forma. Para rechear, eu coloco o recheio aqui no centro, vou apertando. Vou girando assim, mas eu não levo até a borda. Porque quando eu colocar aqui a tampa, eu vou apertar.
Se desde o início já colocar o recheio na borda, quando eu apertar ela vai ficar saindo e vai atrapalhar na hora de cobrir com chocolate. A quantidade de recheio você vai pesar cada um ou você vai no olhômetro, mas é importante ter bastante recheio. Uma lata de doce de leite costuma dar para rechear com tranquilidade, uma média de 16 gramas cada um, 25 pães de mel. Então você pode fazer render um pouquinho mais, colocar menos recheio para rechear todos, ou usar mais doce de leite, ou ainda deixar alguns sem recheio. Quando você tiver terminado de rechear todos, você pode, se quiser, acertar aqui com a espátula para depois isso não ficar atrapalhando na hora de você cobrir com chocolate. Mas cuidado para você não ficar apertando aqui, que senão vai continuar saindo o recheio pela lateral. Então você pode ajeitar aqui o que você achar necessário, porque tem uns que não precisam. Agora a parte chata para os ansiosos é que eu, quando faço os pães de mel, eu não recheio e cubro no mesmo dia, na mesma hora. Quer dizer, até pode ser no mesmo dia, mas não assim que eu termino de rechear. Porque logo que a gente recheia, eles ficam um pouquinho instáveis, ainda muito molinhos. Então eu deixo algumas horas, ou então eu recheio à noite e só cubro no dia seguinte, porque ele já fica mais estabilizado, mais quietinho ali, assentado. Mas é claro, se você for ansioso e quiser fazer e cobrir no mesmo dia, você pode, só que vai acontecer de uns ficarem mais tortinhos. Conforme você vai mergulhando no chocolate, ele ainda está muito mole e aí ele desliza um pouquinho e ficam meio tortos, mas fica a seu critério. Eu estou usando chocolate puro, chocolate nobre, e faço uma temperagem que é bem simples e rápida, e já tem vídeo aqui no canal ensinando como fazer. Seja bombom ou pão de mel, eu sempre bato no próprio chocolate, que o peso dele ajuda a tirar o excesso. Com garfo normal também é possível. Depois eu finalizo batendo aqui na borda e raspo o pão com cuidado. Aquele que eu cortei a ponta e virei. Quando eu puxo aqui o garfo, eu vou assim para a lateral, que é para ele fazer menos, marcar menos ali na base. Gente, pão de mel suja bastante o chocolate e o garfo por causa dos farelinhos, então com uma certa frequência eu limpo o garfinho no papel toalha. Aqui está o resultado em termos de aparência. Esse aqui foi aquele que eu cortei uma pontinha. Esse foi o que eu cortei a pontinha e depois virei. E esse aqui tá normal, só cortado e recheado. Depois eu finalizo na borda, arrasto com delicadeza. E deixo ele tombar e encostar no outro. Sempre com delicadeza.